Meus irmãos, nós já estamos para mais da metade do nosso estudo. E até aqui nós tivemos já 3 igrejas. Nós passamos pela igreja de Éfeso, uma igreja fiel, com boas obras, mas que havia deixado o primeiro amor. O texto vai dizer que ele largou as primeiras obras. Nós depois nos debruçamos sobre a igreja de Esmirna, uma igreja fiel a Deus e muito pobre, porque a fidelidade de Jesus lhe custava questões financeiras. É uma igreja que era fiel e era pobre por se manter fiel a Jesus. Depois nós passamos pela igreja de Pérgamo, que ali é uma igreja também que tem pontos a serem observados bons, que Jesus elogia a igreja, mas ela tolerava grupos, eu falei isso na semana passada, grupos que eram imorais, que eram lenientes, quando a gente na semana passada falou da doutrina de Balaão. Nada mais é do que um termo do Antigo Testamento, algo que eu já falo aqui várias vezes. A interpretação do Apocalipse é com o Antigo Testamento primariamente. E a doutrina de Balaão, no sentido de prostituição e idolatria, eles estavam sendo, a igreja estava, não que a igreja toda praticava, porque não, era uma minoria dentro da igreja que praticava a idolatria e a prostituição. Só que a correção de Jesus era porque eles toleravam aquilo. Como falamos na semana passada, para Deus é pecado tanto cometer o ato, como também é pecado saber, porque quando o texto fala de tolerar, ele está falando de ciência do que está acontecendo. A Bíblia vai mostrar que Deus não tolera o ato do pecado e também considera como ato pecaminoso tolerar, sabendo do pecado, mas o tolerar. Isso também para Deus é pecado. Mostrando que para Deus não há meio termo. Até os que não estão praticando, mas se toleram quem vive na vida de pecado, para Deus também receberão juízo de Deus. E quando nós chegamos aqui em Tiatira, nós vamos ter um contexto bem rico. Diferente das outras cartas que passamos, falamos muito sobre o culto ao imperador, que era muito comum nas regiões em que as 3 igrejas que passamos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, era muito comum. Aqui já não é. Aqui tem uma característica um pouco diferente de idolatria. Não era o imperador, não era ao Império Romano o culto, não se tinha a ideia do culto ao imperador. Nós falamos até na semana retrasada, quando falamos de Esmirna, da marca da besta. O que é essa marca da besta? Expliquei à luz do texto bíblico que a marca da besta nada mais era do que uma forma figurada de falar de uma aceitação de um sistema, no sentido de se dobrar ao sistema do mundo, ao sistema governado pelo diabo, através dos governos, dos reinos que vieram até os dias de hoje. A marca da besta não é como muitos já tentaram, chip, código de barra, code, cartão de crédito. Não. A marca da besta fala de uma disposição de fidelidade a alguma coisa. Aqueles que são marcados pela besta quer dizer que eles são fiéis ao sistema do mundo. A igreja de Esmirna, por não ser fiel ao sistema do mundo, por não idolatrar o imperador, por não fazer o que a cultura mandava, ela não conseguia comprar nem vender e por isso ela era pobre. E quando chegamos aqui em Tiatira, nós temos isso acontecendo de novo, e a gente vai se debruçar sobre algo nesse ponto parecido. O texto vai dizer, como sempre, a identificação de Jesus. Obrigado. A identificação de Jesus sempre sendo de adjetivos que encontramos no capítulo 1. Eu já falei isso aqui. Jesus se apresenta a João de forma espetacular. E as diversas adjetivos que aparecem no capítulo 1, depois esses adjetivos vão aparecendo a cada igreja, dependendo do contexto que Jesus está falando.
Até porque Jesus, ele sabe dos problemas da igreja e ele sabe se comunicar com a sua igreja. Ele sempre usa aspectos da cultura local para poder falar à igreja. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Jesus, ele não fala de forma que nós não entendamos. Já me perguntaram uma vez, Vitor, eu não sei se foi Deus ou não que falou comigo. Eu sempre digo, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus sabe falar com as suas ovelhas. Se você está em dúvida se Deus falou ou não com você, possivelmente você não ouviu Deus. Porque quando Deus fala com o crente, é indiscutível quando isso acontece. Alguém que conhece a voz de Jesus, porque Jesus sabe falar com a igreja, se torna algo indiscutível que Jesus falou. E Jesus aqui faz isso. Ele fala de uma forma que a igreja vai entender naquele contexto. Ele usa elementos da cultura para falar à igreja. E ele começa dizendo: diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Aqui ele dá 3 adjetivos de Jesus, se adjetivo aqui 3 vezes. Primeiro título, o Filho de Deus, um nome que você não encontra no Apocalipse, no outro local. Esse termo, o Filho de Deus aqui, é único aparecendo aqui. E por que ele vai aparecer aqui? Porque lembra que eu falei com vocês, em todo o Apocalipse eu preciso estar dando essas voltas para que você pegue de volta o fio da meada. A ideia do Apocalipse significa revelar, tirar aquilo que está escondido do oculto para que aquilo seja visto. A ideia do Apocalipse, quando João sobe ao céu, é que ele passe a ver o mundo da ótica de Jesus, não da ótica do mundo. Como eu falei já aqui algumas vezes, no mundo a igreja está perdendo, o diabo está vencendo. Mas olhando para o céu, olhando do céu, que João está no céu vendo as coisas, Jesus está sentado sobre o trono e tem o controle de todas as coisas. Aqui, Jesus sempre vai, em todas as cartas que eu já falei, se contrapor a algo da cultura local para mostrar que ele é maior do que qualquer cultura e de qualquer Deus. Quando ele se apresenta aqui como o Filho de Deus, está ligado a algo dessa cidade. A cidade de Tiatira era uma cidade que tinha como padroeiro o deus Apolo, filho de Zeus. Ele era um dos principais deuses da cultura grega e cultura romana. Ele era um deus muito importante. E Apolo era o filho de Zeus. Ele era um deus importantíssimo para aquele povo. Só que, como desde as outras cartas eu estou falando, Jesus ele sempre vai se mostrar superior a qualquer aspecto da cultura ou de algum deus naquele local. Quando ele chega e diz, eu sou o Filho de Deus, ele está dizendo, Apolo, lembrando que o nome de Zeus, para nós hoje é diferente, Deus, Zeus, mas naquela época esses nomes eram muito intercambiáveis. Então, quando ele diz Apolo é o Filho de Deus, Jesus está dizendo o seguinte: Apolo não é o Filho de Deus, Apolo não é filho de Zeus. Eu sou o verdadeiro Filho do Deus, que é o verdadeiro Deus. Eu sou Filho de Deus, eu sou superior. Apolo não é Filho de Deus. Eu sou o verdadeiro Filho de Deus. Ele mostra a superioridade de Jesus sobre aqueles ídolos, mostrando que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Ele diz, isto diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo. Quando você lê o Antigo Testamento, a ideia de olhos de fogo é comum no Antigo Testamento. Tanto que isso é uma ideia que fala muito da visão onisciente de Deus. Só que aqui ela tem um significado especial. Ela não só relembra a ideia do olhar que Deus tem de esquadrinhar, mas aqui acende uma outra questão. Apolo é considerado o Deus Sol, o Deus que está manifestado
no amanhecer do dia, da renovação da luz. Ele é o Deus Sol, considerado como Deus Sol que brilha. Jesus aqui de novo está se contrapondo a ele, a Apolo, dizendo: ele, Apolo, não é o Deus que tem a luz. Ele não tem luz. Apolo e qualquer divindade que exista aí fora não tem luz verdadeira. Eu sou aquele que verdadeiramente tem os olhos como chama de fogo. Eu sou o que verdadeiramente brilha. Eu sou o que verdadeiramente é a luz que brilha sobre todas as coisas. Isso é uma distinção de Jesus sobre aquele ídolo. E ele vai dizer: sou filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Esse é um outro título que está ligado ao Deus Apolo e à cidade de Tiatira. Apolo era considerado como um Deus guerreiro, um Deus de batalha. Ele era considerado um Deus, não o Deus da guerra, isso era um outro Deus, que é Ares, mas ele era considerado um Deus de guerra, um Deus que lutava. E quando aqui aparece a ideia do latão reluzente, o que está acontecendo? A cidade de Tiatira era um posto avançado do Império Romano nessa região. Ali era um local onde o Império Romano tinha um posto avançado grande. Então era um local que se misturava com o militarismo, com os soldados, com as legiões romanas. E o que acontece? Esse local, por ser um local onde essa frente do Império Romano, essa frente de soldados está ali, era um local que começou e ficou conhecido por produzir esse latão, ou dependendo da tradução, bronze, que é uma liga metálica. E essa liga metálica era usada para o material bélico, escudo, espada, outros apetrechos da vestimenta romana. Então, como ali tinha um posto avançado, aquela cidade, para poder, obviamente, suprir as demandas militares daquele local, eles eram profissionais em mexer com a liga que fazia artefatos de guerra, artefatos de soldado. O que significa isso? Jesus está dizendo, tanto para a cidade, como para a divindade da cidade. Quando ele fala, aquele que tem os pés como latão reluzente, o latão reluzente está ligado a material de guerra, bélico. Então Jesus está dizendo o seguinte: Apolo não é o Deus da guerra, Apolo não é o Deus que guerreia. Os meus pés são como latão reluzente, porque eles entendiam o que ele estava falando. Os meus pés são pés que brilham como esse latão, dizendo o seguinte: eu sou o Deus que luta e que guerreia. A cidade produz esse latão para suprir as demandas daquele posto avançado. Jesus está dizendo: vocês não devem temer Apolo, vocês não devem temer essa cidade que é cheia de soldados, porque eu sou aquele que tem os pés como latão reluzente. Eu que luto as lutas de vocês, eu que batalho as batalhas de vocês, eu que estou à frente do meu povo para lutar pelo meu povo. Eu sou o Deus que vence batalhas e venço guerras. É isso que o texto aqui está trazendo. Porque lembrando, por que Jesus precisava falar isso? Porque você tem uma igreja em todas as 7 cartas que sofre pressão do mundo em volta, sofre ameaça. Lembrando, eu falei isso aqui no primeiro dia que eu dei o estudo. Você tem uma igreja que está sofrendo uma pressão absurda de um império poderosíssimo. Você tem uma igreja em todos os cantos aqui que está sofrendo uma pressão absurda para se dobrar ao Império Romano. Os crentes não estão se dobrando nessa área da Ásia que vai às 7 igrejas. Então, tem crente, para quem vê os estudos, sendo preso, tem crente não conseguindo comercializar, ficando pobre, tem crente sendo morto. A pressão é grande. Então eles estão vendo isso e óbvio que o questionamento vinha: meu Deus, estamos servindo a Jesus e parece que a nossa fé é vã, estamos perdendo tempo. Então Jesus precisa trazer de volta
da luta que estamos passando, a dúvida vem. Essas dúvidas, infelizmente, mas são normais. Nós temos homens de Deus que foram completamente elogiados, como foi o caso de João Batista, que quando foi preso, perguntou para os discípulos de Jesus, será ele que tinha que vir? Ele acabou questionando, a perna balançou. Jesus entendeu isso ao ponto que não corrige João Batista, mas responde, lembre a ele que os cegos veem, os coxos andam, mostrando que Jesus sabe que tem momentos que a tribulação vem, que a fé abala, mas ele, tanto como nessa época, como hoje, está para nos lembrar quem ele é. No meio de tantas lutas, ele é o nosso Deus que luta por nós, e é ele que tem os olhos como chama de fogo acima de tudo. Ele quer nos lembrar para que a nossa fé volte a subir, para que a nossa fé volte a se fortalecer. Nosso Jesus é superior a qualquer tribulação que venhamos a passar. E ele vem e continua. Uma fórmula que eu não quero me debruçar tanto, porque já falamos muito aqui. Conheço as tuas obras e conheço a tua caridade, dependendo da tradução, né? Conheço o teu amor. Conheço e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência. Ele aqui, ele tem mesmo que já tenhamos passado, ele tem uma formulação aqui um pouco diferente. Ele, quando diz assim, conheço as tuas obras, vírgula, então as obras é o que vai vir depois. Ele vai dizer, como se ele estivesse dizendo, olha só, conheço as tuas obras. Que obras são essas? Eu conheço a tua caridade e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Alguns autores vão aqui comentar dizendo que aqui há uma ligação desses dois termos com o seguinte, moça, em que sentido? Dizendo assim, conheço as tuas obras, a tua caridade e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, dizendo o seguinte, eu conheço o teu amor, e porque você ama, você tem esse serviço. É uma ligação que, para quem conhece as cartas de João, isso aqui é muito próximo. Por quê? Porque João, nas suas cartas, ele linka o amor ao serviço. Ele vai dizer, quem não ama, quem diz que ama o seu irmão, mas o odeia, ou quem diz que ama o teu irmão, mas não faz isso, não ama. João, ele vai linkar, dizendo, nosso amor não seja de palavra, mas de ações. Aqui tem essa fórmula de novo aparecendo. Ele dizendo, conheço o teu amor, e por isso que eu sei que você ama, você tem serviço, você trabalha. E ele vai dizer, e a tua fé, e a tua paciência. Aqui é a segunda parte. Eu conheço a tua fé, e por você ter uma fé, você tem essa perseverança. Por você amar, você serve muito bem. Então a igreja de Tiatira é uma igreja que amava e servia muito bem, sabia demonstrar esse amor por ações, e ela tinha fé, e por isso, por ter uma fé verdadeira, ela tinha uma boa perseverança ou paciência, depende da tradução. Ele está linkando essas coisas umas com as outras. E é interessante a gente notar aqui uma coisa bem interessante. Ele vai dizer assim, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. É o que eu falo, Apocalipse é um livro que ele é todo entrelaçado entre ele. É todo. Quando você lê isso, e as tuas obras são mais do que as primeiras, ele está relembrando o assunto lá de Éfeso. O que é a igreja de Éfeso? É a igreja que as obras depois são piores do que as primeiras. Aqui ele retoma esse assunto e fala, Tiatira, você não errou como Éfeso. Que as obras deles, depois, eram piores do que as primeiras. Aqui ele vai dizer, as tuas obras hoje, o que você faz hoje, as tuas últimas obras, são mais do que as primeiras. Então Tiatira acertou naquilo que Éfeso errou. Porque, obviamente, a ideia de amor, eu falei aqui, está ligado sempre, principalmente na teologia de João, nas cartas de João. Amor está sempre ligado
a fazer alguma coisa. Amor está ligado a sacrifício, amor está ligado a serviço. Isso é uma linguagem muito conhecida por quem leu o Evangelho ou as cartas de João. Então ele está linkando dizendo, no que Éfeso errou, você acertou. As suas últimas obras são melhores do que as primeiras, dizendo que, irmãos, nós não precisamos ter apenas obras para mostrar a Jesus. As nossas últimas obras precisam ser melhores do que as primeiras, dizendo o seguinte: Deus espera que os seus servos melhorem em amor, fé e serviço com o passar do tempo. Deus não quer que os seus servos tenham uma fé que declina ou que se mantém constante. Ele quer uma fé que cresce cada vez mais até a volta dele. Então, irmãos, os anos estão passando e Deus não quer de nós só mais serviço e amor, mas Ele quer que nós o amemos mais do que amamos ontem. Ele quer que as nossas obras sejam melhores mais do que era ontem. Deus sempre quer algo maior e melhor de nós. E o que isso aqui é interessante? Porque ele relembra a Éfeso aqui nesse tempo. Vocês acertaram o que Éfeso errou. Só que ele vai vir em continuação. Aonde Éfeso acertou e a igreja que a gente ia tirar agora, errou. Conheço as tuas obras, ele vai dizer, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Que se diz profetiza, ensina a enganar os meus servos para que se prostituam e comam de sacrifícios da idolatria. O que tem interessante aqui agora? Aparece esse nome de Jezabel. Por vários motivos, e nós vamos perceber eles aqui até o final do estudo. Obviamente, o nome dessa mulher não era Jezabel. Aqui, quase unanimemente, comentaristas e teólogos que falam desse texto falam que isso aqui é uma linguagem figurada, igual à da carta passada, quando ele diz que na igreja de Pérgamo tinha aqueles que estavam na doutrina de Balaão. Óbvio que eles não estavam vivendo aquilo exatamente igual o que foi lá no começo do povo de Israel no deserto, com a história do rei Balaque e Balaão, mas ele usa da palavra para fazer esse link, para dizer que obviamente, Balaque não está vivo aqui, mas é a mesma coisa acontecendo, a mesma coisa é aqui. Jezabel, obviamente, não existe mais. E muito difícil que essa mulher seja chamada Jezabel, porque isso é um nome que dentro da cultura judaica é um nome ruim. Mas ele usa esse nome Jesus para fazer o mesmo link da carta passada. Enquanto ele fez aquele link de Balaque e Balaão, agora ele faz o link com Jezabel e Acabe. Porque, de novo, a interpretação do Apocalipse é no Antigo Testamento. Jesus retoma o assunto. E ele vai falar de Jezabel. Para quem conhece a história de Jezabel, sabe que o que Jezabel trouxe para o meio de Israel? Idolatria. Ela trouxe para dentro do povo de Israel idolatria a deuses pagãos. E aí que vai entrar o restante do que está acontecendo. Ela ensina a enganar os meus servos para que se prostituam como de sacrifícios da idolatria. Aqui é uma discussão se essa prostituição ela é literal ou figurada. Porque no Antigo Testamento, nem sempre quando se fala em prostituição, está se falando de algo literal. É bem interessante isso. Dependendo do contexto, quando o profeta fala no Antigo Testamento de prostituição, ele está falando de prostituição no sentido de trair a Deus. Era uma expressão que também se usava na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, para falar de prostituição no sentido figurado, que Israel estava traindo Deus com outros deuses, estava traindo Jeová com outros deuses pagãos. Os profetas chamavam isso também de prostituição, aqui no sentido figurado, falando no sentido de se prostituir com outros deuses.
Vitor, por que aqui está falando provavelmente de algo figurado? Por quê? Na carta anterior, Pérgamo tratou da prostituição e imoralidade sexual dentro da igreja como algo prático já, porque cada carta é uma coisa diferente. Então aqui ele não está falando da mesma coisa de novo. Na carta a Pérgamo vem o juízo de Deus sobre aqueles que vivem de vida imoral dentro da igreja, que Deus julgará e os condenará pela sua imoralidade sexual. Aqui agora o assunto, mesmo que esteja dentro, é outro. Jezabel é uma mulher que trouxe a idolatria para dentro de Israel. Ela trouxe erros teológicos para dentro de Israel. Ela alargou, vamos dizer, o que era de conhecimento do povo. Só pode adorar Deus, e com Jezabel o povo começou a se prostituir com outros deuses. O que o texto aqui está falando? É que ele vai dizer, mulher que se diz profetiza. E aqui você tem uma coisa interessante. Ela se diz profetiza. É interessante, Jesus ele já fala, se diz, ela não é, mas se diz profetiza. Mas por que fala isso? Porque a cidade de Tiatira tinha uma coisa muito comum que eram adivinhas, mulheres que tinham oráculos de deuses. Quem leu Atos dos Apóstolos lembra de Paulo expulsando o demônio de uma mulher que tinha o quê? Adivinação. Essa adivinação não é a adivinação simples, olhar assim para você, adivinha meu nome, não. Na cultura grega se tinha muito comum a noção de se receber oráculos de divindade para passar a pessoa. Essa mulher Jezabel está enquadrada nisso. Ela se diz portar oráculos de Deus. A cidade de Tiatira era muito conhecida por ter essas mulheres que diziam receber oráculos dos deuses. Jezabel agora, no meio cristão, está dizendo ser uma mulher que porta os oráculos de Deus. Irmãos, é incrível, e é aquilo que eu falei nos estudos passados. O que eu falo não é algo para dar direto para alguém, porque eu já falei isso aqui umas 5 vezes. Esse estudo meu está pronto há 6 anos, eu só estou repetindo esse estudo. Mas é um negócio extremamente atual. Quando você pega isso aqui e você fala, gente, a coisa não muda muito. Como existe até os dias de hoje pessoas e mulheres que arrogam para si serem oráculos de Deus, mas que na verdade não são oráculos de Deus. Como até hoje existem ditas pessoas que se dizem profetisas e que arrogam para si receber mensagem de Deus quando elas não recebem mensagem de Deus. Como esse tipo de engano existe até os dias de hoje. É por isso que esse é um cuidado que é desde essa época esse tipo de coisa existindo. E quando fala que ela é uma profetisa, o texto vai dizer que ela ensina a enganar os meus servos. É isso que é interessante. O engano de Jezabel aqui não que a imoralidade sexual não esteja dentro, mas a faceta aqui é o erro teológico, é o ensino errado. É interessante, com Pérgamo, a igreja anterior, juízo de Deus para aqueles que vivem uma prática errada. Agora mudou. Jesus está dizendo algo mais sério. Eu não me importo só com práticas, eu me importo também com ensinos. Jesus está dizendo, não é só a conduta que deve ser santa, a teologia, o ensino também deve ser santo. Jesus aqui está fechando o cerco, dizendo, não adianta não ser imoral nas atitudes, mas ser herege no que acredita. Isso aqui é um alerta por quê, irmãos? Porque a gente chegou num tempo, e a igreja brasileira tem tanto problema, e é tanto problema dentro de igreja, que às vezes são tantos problemas graves de ordem prática. Adultério, pessoas, filho rebelde, gente com vida errada lá fora, dando
enganando os outros, que quando a gente fala de algo doutrinário, ensino errado, isso sem a gente perceber, isso fica de escanteio. Porque quando você fala de ensino, é uma coisa muito teórica. Só que, irmãos, Jesus está dizendo para a igreja dos últimos dias aqui, não a igreja dos últimos dias, mas a igreja aqui que está aguardando a tua volta. Porque Apocalipse é uma mensagem urgente para uma igreja que vive os últimos dias. Uma igreja que está aguardando a iminente volta de Jesus. Eu não me preocupo só com uma conduta certa. O que ensina também tem que ser certo. Isso para nós é importante porque, irmãos, quando às vezes a gente fala dentro da igreja, e muitas pessoas não entendem, que para você estar dentro da igreja, óbvio, a gente não está falando de mínimos detalhes, mas existe um escopo mínimo para você ser cristão. Tem coisas que não tem como você ser cristão e não acreditar. A discussão aqui não é se, obviamente, você acredita que Jesus vai vir em cima de uma nuvem ou se Jesus vai vir em cima de um raio. A discussão não é essa. A discussão aqui não é se língua estranha é uma língua angelical ou é uma língua humana. Não que isso para nós seja algo que discutimos. Na Assembleia de Deus isso é muito claro para nós. A questão do sobrenatural da língua. Mas aqui não é uma coisa secundária, não. Aqui não é uma discussão do tipo, irmãos, tem quantos noivos? Não é isso. Aqui está falando do que um ensino errado que leva à reprovação e juízo de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que a pureza da igreja não está só naquilo que ela pratica, mas também naquilo que ela acredita. Irmãos, não tem como alguém ser cristão e não reconhecer que Jesus é Deus. Não tem como alguém ser cristão e não acreditar na doutrina da Trindade. Se você não acredita na doutrina da Trindade, o seu lugar é lá nos mormons e nos testemunhos de Jeová. Aqui nós acreditamos na triunidade de Deus, que Deus se manifestou e Ele é o Pai, Ele é o Filho, são pessoas diferentes e é o Espírito Santo. Se você não crê nisso, aqui não é o seu lugar. Isso é uma doutrina central. Quem nega isso, nega a divindade de Jesus. E João mesmo vai dizer que o que nega isso tem o espírito do anticristo. Isso não é brincadeira. Não é simplesmente uma matéria de teologia. Isso é um distinguidor de cristãos e não cristãos. Nós aqui acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus totalmente. Você está errado. E, você vai me respeitar? Não, não vou te respeitar, porque isso é um desvio grave de doutrina. Isso é o divisor entre alguém ser ou não ser cristão. Isso não é um debate bobo de alguma matéria isolada da teologia. Isso é o centro da nossa fé. Jesus aqui está chamando a atenção da igreja. Precisa haver pureza no ensino também. E aí ele vai dizer que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ela ensina a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Lembrando, quando fala de sacrifício da idolatria, aqui não é o assunto que Paulo fala em Corinto, se podiam ou não comer o sacrifício, porque lá no livro de Apocalipse, eles não sabem se a carne é ou não sacrifício. Aqui não é o assunto de Paulo. Aqui, quando fala de comer carne sacrificada a ídolos, ele está falando de idolatria, de participar das festas de idolatria. Porque ao cultuar esses deuses, esses cultos eram permeados de comidas e bebidas. Então, quando ele fala para que não coma comida sacrificada a ídolo, ele está falando literalmente de participar de um culto idólatra. É literalmente isso que ele está aqui falando. E o que está acontecendo aqui? Essa mulher de Jezabel é do mesmo grupo de desvio doutrinário que também levava ao desvio prático, mas aqui ele está focando Jesus mais no desvio doutrinário. Que o grupo lá do anterior que falava da doutrina de Balaão, e que no texto anterior
dá um nome que aparece em Éfeso e aparece depois, que é os Nicolaítas. Quem é esses Nicolaítas? Alguns não se têm ao certo, acham que esse grupo teve como líder que surgiu Nicolau, um daqueles 7 diáconos que aparecem em Atos. Isso não é uma certeza. Mas os Nicolaitas eram grupos que conseguiam fazer uma mistura entre cristianismo, judaísmo e cultura pagã. Traduzindo para não perdermos tempo, porque eu já vou ter que entregar. O Nicolaita é um tipo de grupo que tentava fazer um meio termo entre o cristianismo e a cultura pagã. Traduzindo, eu sirvo a Jesus, mas não tem problema nenhum cultuar Apolo. É isso. Eu estou resumindo aqui para o tempo. Os Nicolaitas eram grupos libertinos que promoviam esse meio termo entre cristianismo e idolatria pagã. Eles se diziam cristãos, mas eles participavam dos cultos pagãos. Por quê? Essa cidade de Tiatira tem o mesmo problema da igreja de Esmirna, que eu falei com vocês, não da questão de ser pobre, porque aqui o texto não fala que a igreja era pobre, mas o pessoal de Esmirna, por não fazer parte dos cultos aos deuses, eles não conseguiam estar envolvidos com o comércio do local, e eles não conseguiam comercializar. Aqui é a mesma coisa. Tiatira é um lugar que tinha algo muito mais forte do que Esmirna. Você não conseguia de forma alguma vender nada se você não tivesse envolvido nesse culto, nesse tipo de idolatria. Eu falei até isso nos estudos passados. E Jezabel aqui é essa figura que está dizendo o seguinte para a igreja: gente, para com isso. Você pode sim servir a Jesus e sacrificar a Apolo, isso não tem problema. Tanto que alguns teólogos, isso não é certo, não está na Bíblia, isso é uma especulação, faz sentido, mas isso não está na Bíblia. É que, devido a alguns achados arqueológicos, acham que essa mulher, Jezabel, ela fazia uma falsa interpretação da doutrina de Paulo sobre liberdade, que Paulo fala sobre a liberdade cristã. E essa mulher, aí você começa a perceber como é que o negócio é extremamente atual. Essa mulher começa a ensinar a igreja, dizendo: olha só, gente, vocês estão deixando de fazer negócio, vocês estão deixando de ganhar dinheiro, que burrice fazer isso. Não tem problema nenhum cultuar Apolo, Jesus é nosso Senhor, e ele não se importa com isso. Esses deuses nem existem. Não tem problema nenhum, vocês vão deixar de vender por causa disso. Irmãos, sabe por que isso é interessante? Eu não vou falar nomes aqui, até porque eu também nem sei. Mas teve um vídeo, tem uma mulher na internet que ela se diz profetiza, que revela, não sei o que, não sei o que lá. E tem um dia que ela traz uma revelação muito interessante para um rapaz na igreja. Ela diz assim para o rapaz: olha só, eu estou vendo os demônios aí em volta de você. Eu estou vendo demônios, Satanás tentando te pegar. Ó, aí falou um monte de uma entidade, nem lembro o que é. Ó, ela está querendo te pegar, hein? Ó, quer um conselho? É porque tem criança aqui, mas ela falou uma frase tipo assim: ó, encapa aí, porque o diabo está querendo te pegar, está querendo engravidar. Encapa aí, se protege. Eu falei assim: ué, que diabo de conselho é esse do inferno? Eu falei assim: calma aí, o que você esperaria da fala? Ó, o diabo está querendo te pegar, hein? Se santifica, rapaz, foge da imoralidade. Tira esses nomes do celular. Para de andar com essas meninas. Deus vai te julgar. O teu adultério, a tua fornicação, a tua prostituição. Não! Encapa para não engravidar. Calma aí. Então o problema é engravidar.
Se não engravida está tudo bem, não é possível. É ali que tu vê a coisa demoníaca. Se diz profetiza, mas não é. Que conselho demoníaco foi esse? O problema é ter filho. Se não tem filho, está tudo bem? Não está tudo bem. É um texto que é vivo para os dias de hoje. Pessoas que arrogam para se serem enviadas e falarem por Deus, mas o que falam vem do inferno. Quando há um tempo atrás o pastor aqui na última ceia falou sobre pessoas que dão profecia de casamento, um monte de gente ficou com o nariz virado. Só que ele, que é pastor, sabe o que vai bater no gabinete de gente com a vida totalmente revirada, porque deu ouvido a gente se diz profetiza e embolou a vida da pessoa toda. Esse tipo de profecia que ele criticou e está certo, a pessoa está com a vida certa com uma pessoa, às vezes, crente, filho de Deus. Ó, Deus vai dizer que não é essa pessoa não. Aí às vezes desfaz um casamento que claramente é bíblico, tem tudo para dar certo, porque alguém diz que não divide com essa pessoa. E isso dentro de igreja é destruidor. Se tem uma coisa que destrói dentro de igreja, são essas ditas profecias de casamento. Elas arrasam famílias. E é exatamente isso aqui volta ao mesmo dia. Pessoas que se dizem enviadas de Deus e que falam por Deus, mas que a boca está cheia de ensinamentos demoníacos. Nós também precisamos ter prudência nisso. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu não consigo entender uma igreja em que uma pessoa solta uma profecia, aquilo não acontece, ou pior, acontece o contrário, e a pessoa continua sendo respeitada como profeta ou profetiza. Eu nunca entendi isso. Desde a antiga aliança, errou uma profecia, acabou. Hoje o pessoal erra uma, erra duas, erra três, e está tudo, não está bem. Primeiro você usou o nome de Deus, isso já é um pecado grave. E a gente acha isso normal, não errou. A gente tem que julgar, aí vem aquele má interpretação do texto bíblico. A gente tem que julgar a profecia, não o profeta. Aqui. Aí a pessoa só vive desgraçando a vida dos outros, com profecia furada, e está tudo bem, não está tudo bem. Está aí agora até hoje. Um cara profetizou a vinda de Jesus para a semana retrasada. Não veio, ele sumiu. Irmãos, aposta quanto que ele vai voltar daqui a um ano e todo mundo vai esquecer. Vai esquecer. Jesus está chamando a igreja a também ser fiel e diligente com aquilo que é ensinado no seu meio. E aí o texto vai dizer: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. É interessante aqui uma coisa, irmãos, e aqui está o peso. Jesus, Deus, dá tempo para se arrepender. Só que, irmãos, existe uma outra questão. A gente não sabe o tamanho desse tempo. Para Ananias e Safira, não foi nem um dia. Para Acã, demorou alguns dias. Para Davi, durou alguns anos. Irmãos, não sabemos quando Jesus descerá para sua história. Ele está dizendo, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Quanto tempo a gente não sabe? Foi um dia, um ano? Não sei. Mas uma coisa é certa, Deus sempre dá uma chance para se arrepender. Quando o texto diz que dê-lhe tempo, é porque essa mulher foi confrontada, mas ela não se arrependeu. Irmãos, entenda uma coisa: você pode enganar a sua consciência, você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu patrão, você pode enganar o seu esposo, a sua esposa, você pode enganar, mas a Jesus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, é impossível.
E o fato do tempo estar passando não significa que ele aprova o que está acontecendo, mas que ele está dando tempo para se arrepender. Às vezes a gente acha que porque Deus não está fazendo nada, porque ele aprovou, não está não. É tempo ainda de misericórdia. Porque quando vier o juízo, vai ser implacável. O texto vai dizer: eis que porém uma cama, eis que há porém uma cama. Irmãos, nós não temos, a não ser que Deus fale claramente, o poder de dizer que porque alguém está doente é porque é pecado. Nós não temos essa autoridade. Até porque, na maioria esmagadora das vezes, quando o crente está doente, é porque ele só ficou doente mesmo. Mas aqui há um ensinamento. Deus, como forma de juízo, pode sim acometer alguém de uma enfermidade. Isso pode acontecer. Deus pode fazer isso. E fez. Isso aqui é uma coisa que acontecia muito na antiga aliança. Doença está ligada ao pecado, principalmente a lepra. Jesus está dizendo para a igreja: ele não mudou. Para corrigir o seu povo, se ele tiver que colocar numa cama, ele vai colocar. E aí, aqui aparecem 3 grupos de pessoas que você, na lei da revista corrigida, não consegue perceber muito bem. Você precisa de uma outra tradução para aparecer melhor esse texto, porque senão ele fica um pouco confuso. Quando você lê aqui, o texto diz: eis que porém há numa cama, e sobre os que adulteram com ela virei com grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos. Tem 3 grupos. Aqui é meio difícil de entender. Quando você vai para uma outra tradução, por exemplo, a NVT, você entende melhor o que o texto está dizendo. Ele diz assim: portanto, lançarei ela doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente. E aí o 23, matarei os seus filhos. Aqui você consegue entender de quem Jesus está falando melhor. Ele vai atingir a cabeça, o cabeça do movimento. Ele fala: vou atingir teus filhos. Tradutores entendem e teólogos que aqui está falando dos filhos literal, mas dos frutos daqueles, dos seus seguidores, aqueles que já seguiam e viviam o que ela falava. Só que aqui tem um terceiro grupo que na lei da revista corrigida você não pega a tradução. Aqueles, ele ameaça a líder, os que já seguem e vivem na prática do que ela fala, e Jesus faz uma ameaça terceira: os que estão para cometerem. Ele já fala no futuro: sofrerão se cometerem. Ele aqui pegou a chefe, os seguidores e os que estão indo, os que estão no meio do caminho já, os que irão também cometer. Irmãos, Jesus está mostrando aqui que não tem meio termo: ou segue em santidade ou não faz parte dele. Quem com ele não ajunta, espalha. E se tiver prestes a cometer, está no meio do caminho ainda, já tem juízo. Se não se arrepender de ter dado o primeiro passo, também sofrerá tribulação. Isso aqui é uma coisa muito importante. O juízo de Deus não vem só quem começou e para quem está seguindo. Tem até para quem está no meio do caminho sem saber se vai para um lado ou para o outro. Até o meio termo sofre juízo com Jesus. A coisa é séria, irmãos. É sério o texto. E diz: e os seus filhos ferirei de morte. Vai matar. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus está trazendo, chamando a atenção da igreja nos últimos tempos: eu sondo as mentes e os corações. Ele esquadrinha tudo. Aquilo que é feito e acreditado no oculto será trazido ao claro e à luz. Se
se não se arrepender, o Senhor julgará. Isso é sério. E o texto vai dizer, para nós terminarmos, 9:10 ele entrega, dizendo assim: mas eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, o quanto não tem essa doutrina. Aqui é um dos motivos porque o foco aqui é a questão doutrinária, tá? Isso aqui. Os que não têm essa doutrina e não a conheceram, como dizem, aqui vem isso aqui, como dizem, é uma ironia, as profundezas de Satanás. O que ele está falando aqui? Esses grupos, na época da igreja primitiva, arrogavam para si ter um conhecimento que os outros não tinham. Eles arrogavam que se, para vir a Jesus e ser salvo, você não tinha que só seguir Jesus, você tinha que seguir Jesus e saber mais alguma coisa. É sempre essa ideia de ter alguma coisa oculta, sempre algo que você tem que conhecer no secreto. Jesus está falando disso aqui, a igreja. E por que ele está falando isso? Irmãos, isso aqui, Jesus é muito bom. Irmãos, o que tem de igreja e líder hoje que arroga para o seu ministério saber uma coisa que as outras igrejas não sabem? O Brasil está cheio disso. Não, comigo você vai conhecer Deus, comigo você vai saber aquilo que os outros não sabem. Irmãos, isso aqui é muito atual. Parece que a gente fica voltando no tempo o negócio. O que tem hoje aqui você vai conhecer, você nunca conheceu. As profundezas de Deus, aí aqui vem a ironia, mas são profundezas de Satanás. Eu sempre falei isso. O Evangelho, ele é claro a todos. Tudo que é muito secreto e escondido, desconfie. Esse tipo de movimento que parece maçonaria, que existe, que para você saber você tem que entrar, esse tipo de coisa vai tomando o nosso meio, que é incrível. A gente tem, não quero falar de nome, mas a gente tem alguns movimentos que acontecem no Brasil, de eventos, que as pessoas que participam do evento não podem contar para quem é de fora o que acontece. Irmãos, isso não existe no nosso meio. Eu já fiz uma pergunta, pessoa, você fui muito bom, foi o que conta? Não posso te falar. O que é isso? Você é um maçom? Não sei, para você saber, você tem que ir. Aí pior, o cara sai de lá e ainda fala: eu conheci a Deus, eu tive um encontro com Deus. Aí uma vez alguém me perguntou sobre isso: Vitor, e você? Eu encontrei com Deus quando me converti. O meu encontro com Deus foi quando eu confessei como meu Senhor e Salvador. Esse tipo de movimento, você tem que estar dentro para saber. Aqui você vai ter uma experiência diferente. Irmãos, isso não vem de Deus. O Evangelho é luz, é clareza. Essa coisa de que você, para saber, tem que participar, quem está fora não pode saber, para saber tem que participar. Aqui você vai ter uma experiência nova com Deus. Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. É por isso que quando me perguntam por que eu sou contra alguns tipos de encontro que acontecem em igreja, eu não posso dizer todos, porque às vezes usa-se o mesmo nome, mas não é a mesma coisa. Então a gente, para não generalizar, não é bom. Mas é por isso que eu sou resistente a esses encontros radical, encontro com Deus, porque esse tipo de coisa aqui você vai ter uma experiência. Não, irmãos, se você não teve uma experiência com Jesus na cruz, nenhuma experiência vai substituir isso. Nada vai te fazer mais crente do que um dia você se encontrar com Jesus no Calvário. Não tem experiência diferente. Ou você se encontra com Jesus no Calvário, ou você vai se encontrar com Ele no juízo. Não tem meio termo. Cuidado com essas coisas do nosso meio. É secreto. Aqui você vai ter uma experiência diferente. Pelo amor de Deus. Isso não provém de nós. E o texto agora para eu já entregar vai dizer: mas os que têm, retém até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Jezabel, como
O sistema do nosso mundo está preocupado com as coisas do mundo, em alargar a porta estreita para que sejamos melhores associados ao mundo e às benesses do mundo. Aqui a igreja estava alargando um pouco para que a igreja pudesse estar relacionada com o comércio local. Jesus está dizendo: o que eu prometo para vocês não é só o enriquecimento e o comércio, eu prometo a vocês a regência das nações. Glória a Deus, aleluia. Jesus está dizendo: é melhor ser fiel a mim do que ser fiel ao sistema. Glória a Deus. Ele vai dizer: e com vara de ferro as regerá. Isso aqui é Salmo número 2. E serão quebrados como os vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-eis a estrela da manhã. Isso aqui é lindo. Apolo é o Deus Sol, mas Jesus está dizendo: aquele que chegar até o fim receberá a estrela da manhã. Apolo representa o Deus Sol, o Deus que nasce e se põe. Jesus é a resplandecente estrela da manhã, é o sol que nunca se apagará. Ele é superior a tudo. E é legal que a promessa é: lhes darei a estrela da manhã. Jesus está falando da principal vitória e desejo do cristão. A promessa para nós de sermos fiéis a Jesus é que quando Ele voltar, receberemos mais dele. Irmãos, nós já recebemos Jesus, mas aqui, irmãos, quando Jesus voltar, teremos aí sim uma experiência diferente. Nós poderemos contemplar Jesus como a resplandecente estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Amém, gente. Que bom, né? Aleluia. Maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Bom, rapidamente aqui.